vocês que agora a gente vai falar do elemento chamado urobilinogênio, né? Por que a gente vai falar desse elemento? Porque é o seguinte, vocês já pararam para pensar ou para perguntar do porquê que a urina é amarela? Né? Por que geralmente ela é amarela? Ela pode ser amarela clara, amarela média, amarela escura. Ela muda em tons de amarelo, mas ela vai estar geralmente com essa coloração, né? É a coloração que a gente considera normal. Se ela estiver vermelha, estiver amarronzada, então isso não é normal, tem algum problema. Então é o seguinte, a gente vai ter no nosso corpo uma grande, vamos dizer assim, tinta que colore muitas coisas, né? Um pigmento que vai dar cor a muitas coisas da gente. Esse pigmento dá cor para o sangue, esse pigmento dá cor para hematomas, o arroxeado do hematoma, depois o esverdeado. Esse pigmento dá cor para as fezes e esse pigmento, o mesmo pigmento, também dá cor para a urina. Mas como assim? Você tem um sangue vermelho, o hematoma é roxo, as fezes são marrons, a urina é amarela, o mesmo pigmento vai dar cor para tudo isso? Vai. Vai ser tudo derivado da mesma molécula. Vamos entender um pouquinho disso? Então vamos lá, preparei um esquema bem bacana para tentar tornar isso aqui mais fácil de visualizar. Então vamos a ele. Olha lá. Então tudo parte, gente, esse grande pigmento mágico que vai dar cor a tudo, quer dizer, quase tudo, né? É a chamada hemoglobina, linda, maravilhosa, que habita as hemácias, né? Então as hemácias são chamados glóbulos vermelhos, né? Os eritrócitos. Eles são vermelhos graças à presença da hemoglobina, que é uma grande proteína citoplasmática que ocupa todo o espaço da linda hemácia, né? Todo o espaço citoplasmático dessa hemácia. Então a hemoglobina vive ali dentro e dá essa corzinha vermelha linda que a gente vai ter dessa célula e consequentemente do sangue, já que essa célula é a mais abundante no sangue, por isso que o sangue é vermelho, porque é cheio de hemácia, que está cheia de hemoglobina. Ok. Só que acontece que as hemácias elas têm um tempo de vida, né? E aí esse tempo de vida é em torno de 120 dias. Então, 120 dias a hemácia já é considerada idosa. Então eu fiz uma hemácia idosa aqui, ó, para vocês. Cabelinho branco, vovozinha já, ó. E aí tá na hora de partir. Como que ela vai ir embora, né? Como que ela morre naturalmente no nosso corpo? A gente tem essa hemácia então circulando no sangue. Toda vez que ela passa pelo órgão chamado baço, que é um órgão que fica no espaço abdominal, bem próximo, né, na porção lá caudal do pâncreas, a gente vai ter essa passagem da hemácia pelo baço. Ela passa por uma prova de vida, vamos dizer assim. O baço verifica se ainda pode continuar circulando, ou seja, a hora para retirar da circulação. E aí quando ela atinge essa idade, né, quando ela chega nessa terceira idade da hemácia, que é em torno de 120 dias, ela vai expressar algumas proteínas na sua membrana que vão sinalizar para o baço que ela já está velhinha demais, está na hora de tirar ela da circulação literalmente. Então, ela vai sofrer um processo de hemólise no baço. O baço retira as hemácias velhas da nossa circulação, enquanto a medula óssea repõe hemácias jovens, né? Lá na medula óssea é a nossa maternidade de células sanguíneas. Lá que nascem essas células, lá que acontece o processo que a gente chama de eritropoiese, né? Ou também de forma eritropoiese, falando especificamente do eritrócito da hemácia, mas genericamente a gente chama de hematopoiese, que são todas as células do sangue que são geradas na medula óssea. Enquanto no baço é o seu local de morte. E aí lá o baço remove, faz a lise dessa hemácia, ou seja, a membrana dela se rompe, e aí tudo que está dentro dela é derramado. Tudo que hemoglobina, porque basicamente é o que ela tem lá dentro, é hemoglobina. Então a gente vai ter esse pigmento vermelho sendo derramado lá, tá? E aí o que vai acontecer, gente? A gente vai ter as porções M se separando da porção globina, né? Hemoglobina é uma proteína quaternária, grandona, onde a gente vai ter a porção globina, a parte de proteína, que é a maior parte, e a gente vai ter a porção M, que é onde existe o íon ferro, que é a porção que vai ser responsável por
se ligar ao oxigênio e fazer o transporte do oxigênio no nosso corpo, né? Assim como também do gás carbônico. Então, é um anel, é pequenininho, que está ligado à globina. Tem vídeo aqui no canal, na parte de sistema respiratório, que eu falo um pouco mais sobre a estrutura da hemoglobina. Aí vamos aqui o que interessa, a morte de hemácia. O que acontece após a sua morte, né? A gente vai ter, que a gente chama de hemólise, esse processo, que é a lise da hemácia. A gente vai ter então a hemoglobina sendo derramada, saindo desse espaço, já que ela se rompeu, e a gente vai ter ela sendo fragmentada. Então a porção M é separada da porção globina. A porção globina, ela vai ser depois quebrada em aminoácidos, e aí esses aminoácidos podem ser reutilizados. A gente tem um processo de reciclagem importante acontecendo, porque aminoácidos, sabem, é uma molécula muito valiosa, a gente não pode jogar isso fora de jeito nenhum, né? Para fazer proteína, vocês sabem, eu sempre falo, é artigo de luxo do corpo, né? São moléculas muito, muito importantes, né? Tem função enzimática, produz contração, enfim. Então a gente precisa reutilizar esses aminoácidos. E a porção M, que é a porção que tem o ferro, ela vai ser fagocitada, né? Então a gente chama, aqui está hemo, mas a gente chama de porção M. Ela vai ser fagocitada pelo macrófago que vive aqui no baço. Então a gente vai ter a porção M sofrendo esse processo de fagocitose no baço. E aí esse M dentro do macrófago, ele vai sofrer reações de enzimas, tá? Então a gente vai ter ele lá dentro, sofrendo reação de uma enzima, e aí ele vai ser transformado em biliverdina. Depois, essa biliverdina sofre reação de uma outra enzima, e a gente vai ter ela sendo convertida em bilirrubina. É o seguinte, o M, quando ele está solto da hemoglobina, quando ele se solta, por isso que eu botei dessa cor roxinha, ele é um pigmento, então quando ele está com a globina, você tem um pigmento vermelho. Quando solta o M, esse M ele tem uma cor arroxeada, tá? Com a globina ele meio que se dilui e fica mais vermelho, tá? Ele dá uma clareada, vai para o vermelho. Ele sozinho, ele é roxão, ele é roxo. E aí depois ele sofre uma reação e se torna um pigmento verde, que a gente chama, por isso que é biliverdina. E a biliverdina vira biliamarelina. Podia ser assim, né? Mas não é. É bilirrubina, que é amarela. Então a gente tem uma mudança de cor aí, ó, por conta de reações de enzima. A molécula ela vai produzindo cores diferentes. Então o M é roxo, ele depois é transformado num pigmento verde, chamado biliverdina, que depois é transformado num pigmento amarelo, chamado bilirrubina. A gente visualiza essa mudança de tom nitidamente num hematoma, gente. Vocês já perceberam que um hematoma ele vai mudando a tonalidade, a sua coloração, né, com o passar do tempo? Então, se você leva uma pancada, o que a gente observa de cara? Naquele ponto, ele vai ficar inicialmente muito roxo, chegando às vezes até a ficar meio preto, de tão roxo. Por que ele fica tão roxo assim? Porque o trauma físico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer rompimento de vaso. Os vasos, quando se rompem, tudo se extravasa. A gente vai ter uma hemorragia naquele subcutânea, ali naquele ponto. E aí a gente vai ter extravasamento de hemácia. A hemácia, quando ela sai do sangue, mas as hemácias ali todas estão velhas. Não, saiu do sangue, ela morre. A casinha dela é o espaço vascular, o ambiente dela é aquele. Tirou ela daquele ambiente, ela morre. É que nem levar a gente para o espaço sem cilindro de oxigênio, sem nada, ou mergulhar embaixo do oceano, sem nada, a gente vai morrer. A hemácia é a mesma coisa. A sobrevida dela é dentro do espaço vascular, né? Ela só vai morrer normalmente assim quando ela atinge essa idade mais velha. Então, saiu do vaso sanguíneo, ela vai hemolizar, ela vai sofrer lise, a gente vai ter hemólise. Derramamento da hemoglobina, vai acontecer isso. Exatamente isso que acontece no baço, acontece no tecido subcutâneo. Aí a gente vai ter uma concentração grande de M, a gente chama até essa pigmentação de hemosiderina, esse excesso de concentração de M naquele ponto, que deixa bem roxão. Aí depois, com o passar do tempo, tanto que a gente vai vendo essa tonalidade mudar, não no hematoma como um todo, ele vai acontecendo em pontos isolados, né? Aí você vai vendo as bordas, às vezes vão ficando mais esverdeadas, aí você ainda tem um centro muito roxeado. Então vai mudando de forma heterogênea. Então aí depois desse roxo ele vai tendendo para um verde, porque é isso que vai acontecer.
No tecido subcutâneo, os macrófagos vão fagocitar esse M, dentro dele acontece isso também, no macrófago subcutâneo, no macrófago de qualquer lugar do corpo. Tá ok? Que a gente vai ter essas enzimas que degradam M. E aí depois fica amarelinho, quando o hematoma já tá pro amarelinho, significa que ele já vai sumir, né? E aí ele desaparece. Tá bom, gente? Porque essa bilirrubina depois ela vai indo pra circulação sanguínea também, né? Vai tendo um processo de drenagem ali natural desse hematoma. Mas vamos voltar pra cá, né? Eu já falei demais. Então é o seguinte, só para vocês conseguirem visualizar que a gente vê isso, esse processo acontecendo. A gente consegue enxergar, que é bem legal. Quer dizer, não é legal ter o hematoma, porque não é legal tomar uma pancada, né? Lógico que não. Mas a gente consegue visualizar. Todo mundo já viu. E aí o que acontece? Aqui a gente vai ter essa bilirrubina, então, saindo aqui desse baço, através do sangue, e chegando aonde? Então, o vaso sanguíneo, ela vai sair e vai para esse lindão, bonitão, maravilhoso que é o fígado, né? O fígado, para mim, é o órgão mais gente boa que tem no corpo. Quebra galho de todo mundo, ó. E ele entra nessa história aqui também. Beleza, então vamos lá. O que vai acontecer com essa bilirrubina? Ó, tudo começou com a hemácia velhazinha lá, viu? Então, esse é um processo que acontece o tempo todo. Então, lá no fígado, ele vai reaproveitar essa bilirrubina, porque o fígado é o cara, né, gente, que reaproveita tudo, que neutraliza tudo, ele é incrível, sintetiza coisas, moléculas, é uma fábrica de produção de um monte de coisa. Maravilhoso. Aí a gente vai ter, então, ele reutilizando essa bilirrubina, que chega lá no seu estado puro, sozinha, que a gente chama de bilirrubina não conjugada, tá? Então, ela também é chamada de bilirrubina indireta, porque ela é indiretamente dosada no sangue. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Então, essa bilirrubina não conjugada, ela, aqui no fígado, ela vai sofrer um processo de conjugação, uma reação de conjugação com uma molécula chamada ácido glicurônico. Por que o fígado vai fazer isso? Porque ele vai transformar essa bilirrubina, que chega aí não ionizada, numa molécula ionizada, ou seja, ela chega apolar sem carga elétrica. A partir desse processo de reação, que é uma glicuronidação, ela vai se tornar ionizada, ela vai ter uma carga elétrica. Isso tudo para quê? Por que o fígado vai fazer isso com ela? Para incorporar ela no suco biliar, na bile. Então a bile, o suco biliar, que fica armazenado na vesícula biliar, que a gente chama de bile, esse suco, né? Ele é formado a partir da bilirrubina conjugada com ácido glicurônico. Que a gente chama de bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta. E aí o que vai acontecer, gente? É claro que além de bilirrubina conjugada, na bile a gente tem outros componentes também, como moléculas de colesterol, né? A gente vai ter outras moléculas compondo esse suco, que vai ser importante para o processo de digestão, principalmente das gorduras, porque ele faz um processo que a gente chama de emulsificação de gorduras, né? Que é facilitar, e esse processo facilita a ação das enzimas intestinais em cima das gorduras, das enzimas mais precisamente pancreáticas. Enfim, a gente já entra na parte do sistema digestório. Bom, vamos continuar aqui. Então a gente vai ter essa bilirrubina não conjugada se conjugando. Mas uma parte dela vai para o sangue sem conjugar, sem casar, fica sozinha. Então uma parte se casa com ácido glicurônico, gruda, forma uma molécula só, chamada bilirrubina conjugada, tá? Não bilirrubina casada. A gente fala assim só para tentar facilitar a compreensão disso. Isso através de reações enzimáticas que ocorrem no fígado. E uma parte vai embora para o sangue, escapa desse casamento e foge, né? Vai para o sangue. Beleza. Aí a gente vai ter também uma parte da conjugada indo para o sangue, não necessariamente indo para a vesícula. Então, das duas formas, a gente tem uma fração que vai para o sangue. Ok. A bile, o que incorporou a bile e tudo mais, a gente sabe que essa bile ela é secretada lá no intestino delgado, vamos botar aqui, na porção do duodeno, na porção inicial de intestino delgado, para fazer esse processo de emulsificação das gorduras e tudo mais que eu falei para vocês. E aí esse suco vai ser secretado lá dentro e ele vai circular por todo, né, o sistema, o trato intestinal. Ele vai passar por todas as porções de intestino. E aí o que vai acontecer, gente? Essa bilirrubina conjugada ela vai sofrer a ação de enzimas, de bactérias, principalmente, que estão presentes, principalmente no intestino grosso, né, na porção mais grossa do intestino, que a gente chama de intestino grosso. E aí a ação, principalmente das bactérias, vai transformar essa bilirrubina conjugada, né, da flora bacteriana que habita aqui,
em uma molécula chamada urobilinogênio, tá? Que eu comentei com vocês que é dosada lá na urina, né? A gente verifica a presença dela, que geralmente não deve ter. Aí esse urobilinogênio, ele vai ser convertido em estercobilinogênio. Olha o nome. Isso tudo dentro do intestino, tá? E aí o estercobilinogênio, ele vai ser convertido em estercobilina. Então a ação de enzimas e posteriormente bactérias vão fazendo essa conversão, tá? E a estercobilina é o que vai dar a corzinha, por isso que eu botei tudo de marrom aí, ó, as fezes. Tá aí o emoji do cocô, que um monte de criança gosta disso, desse emojizinho. Tá aqui. Então o marronzinho das fezes é por conta da estercobilina. E da onde vem essa estercobilina, gente? Lá da hemoglobina. Olha só que loucura. Passa por tudo isso para virar a tinta do cocô. Tá bom? Bom, beleza, mas a gente não falou da urina ainda. Então tá ligado. Olha só. A gente vai ter esse urobilinogênio, parte dele sendo reabsorvido no intestino. Então a parte segue, tá? E aí o que chega na parte do intestino grosso vai sofrer ação de enzimas, de bactérias, que tem enzimas também, né, que conseguem fazer essas conversões aqui, enzimas bacterianas. Então a gente vai ter essa transformação. Então o urobilinogênio é formado ainda no intestino delgado, o restante aqui intestino grosso. Aí uma parte do urobilinogênio cai no sangue, vai conseguir ser reabsorvido, né? Na verdade, absorvido, porque não tinha urobilinogênio ainda no sangue, e vai entrar no sangue. E aí, pelo sangue, a gente vai ter uma parte retorna para o fígado, então a gente tem uma recirculação dessas moléculas, tá? Vai retornar numa forma diferente, e o fígado vai metabolizar essa molécula. 80%, bastante coisa. E o restante vai para onde? Vai circular por aí até chegar lá no nosso amigo rim maravilhoso. 20%. Chegou no rim, o que vai acontecer com o urobilinogênio? Ele vai sofrer a ação de uma enzima e vai se transformar em urobilina. A urobilina vai ser a nossa molécula que vai dar a cor amarelinha para o xixi, tá? Da urina. Desculpa. Então a gente vai ter ela sendo amarelinha por conta disso, olha só. Então, da hemoglobina forma o M, que vai forma a bilirrubina. Da bilirrubina forma o urobilinogênio. O urobilinogênio pode virar marrom, que vai colorir as fezes, ou amarelo, que vai colorir a urina. O que acontece, gente? Se eu tenho um problema hepático, uma doença hepática, por exemplo, uma hepatite, uma cirrose, sei lá, o fígado está doente, uma insuficiência hepática, ele não vai conseguir fazer essa conjugação. O que vai acontecer? Eu vou ter bilirrubina livre, leve e solta em maior quantidade. Vou formar menos conjugada e vai sobrar mais não conjugada, que vai para o sangue, né? A bilirrubina amarela, não é? O que o indivíduo desenvolve? Chamada icterícia. Ele fica todo amarelo, né? A pele, olhos, as mucosas, fica tudo bem amarelado pelo excesso de bilirrubina não conjugada circulante, tá bom? Beleza. O que eu vou ter em termos de coloração de fezes e urina? Geralmente eu vou ter umas fezes mais pálidas, porque eu vou ter menos bilirrubina conjugada chegando lá no intestino. E eu tendo a ter uma urina mais num amarelo muito intenso, muito forte. Porque essa bilirrubina não conjugada, o excesso dela tende a sair pela urina também. Essa é uma condição de doença hepática. Eu tenho, por exemplo, o bebê quando nasce, ele tem ainda uma imaturidade hepática importante. Né? O fígado dele ainda não funciona muito bem, assim, ainda está começando, né? A vida e tal, está naquele despertar, vamos dizer assim, e de maturação enzimática. E aí eu também tenho pouca conjugação. Consequentemente, eu tenho mais não conjugada sobrando, tá? E aí essa não conjugada, ela tende a aumentar na circulação sanguínea também dos bebês, e é por isso que muitos bebês desenvolvem icterícia logo que nasce. O problema no bebê é o seguinte, que o bebê não tem a barreira hematoencefálica ainda consolidada. E o que isso tem a ver com bilirrubina? A bilirrubina, no geral, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Mas como no bebê ela não está consolidada, ela consegue atravessar e atingir o tecido cerebral. Qual o problema da bilirrubina no tecido cerebral? Porque ela é neurotóxica. Ela pode produzir lesões no tecido cerebral, tá? E aí por isso que no bebê tem que ser feita uma manobra muito rápida para tentar neutralizar essa bilirrubina em excesso, que é através de uma terapia que é usada, que é chamada de banho de luz. Então bota o bebezinho numa luz ultravioleta,
né? Bota um óculos escuro nele para não danificar os olhos, bota ele lá peladinho, liga essa luz ultravioleta e ela vai degradar a bilirrubina no sangue, porque ela é muito fotossensível, então ela degrada facilmente, né? Tanto é que quando o bebê, logo que nasce, se ele vai para casa, ele não fica no hospital, por exemplo, é recomendado dar banho de sol nele, não só para a produção de vitamina D e tal, para ele poder crescer, fortalecer ossos, mas também para degradar, eventualmente, um excesso de bilirrubina que possa aparecer pós o nascimento, para evitar icterícia. Icterícia neonatal, ela é muito grave, tá? Ela pode ser muito grave, então ela tem que ser evitada. Se ela começa a surgir, tem que neutralizar a bilirrubina, porque senão ela pode produzir dano cerebral irreversível. No adulto a gente já não tem isso, porque a gente tem a barreira hematocefálica que impede que a bilirrubina passe para o tecido cerebral, tá bom? Bom, aqui pra gente fechar, só para vocês conseguirem entender essa diferença de bilirrubina não conjugada e conjugada, um outro ponto importante também que eu esqueci de comentar é que se existe, por exemplo, obstrução de canalículo biliar, que é o que leva a bile para o intestino, a gente também pode ter menos bilirrubina chegando no intestino e mais indo para o rim e mais sobrando no sangue. E aí isso vai levar também a icterícia, tá? Então a pessoa que tem, por exemplo, cálculo biliar, né, pedras na vesícula, que muitas vezes precisa fazer a remoção de vesícula e tudo mais. Isso pode causar obstrução, a bile não sai, ela não consegue sair porque o canal por onde ela tem que passar tá obstruído, né? Ele tá ali, vou usar um termo que eu não gosto muito, entupido. Obstruído é mais bonito. Tá obstruído. Aí a gente não tem secreção de suco biliar, a pessoa vai ter problema de digestão de gorduras e tal, se ela come muita, não necessariamente muita, mas se ela consome gordura na alimentação, se ela tiver com isso, ela vai ter uma diarreia danada, porque ela não vai conseguir metabolizar, digerir esse material. E aí o que acontece? A gente vai ter também esse excedente para o sangue e para a urina. As fezes, a pessoa vai apresentar fezes pálidas, hipocoradas, com pouca coloração, marrom, mais esbranquiçadas, uma urina super laranja e a pele alaranjada também. Tá? Aqui para vocês verem então, bilirrubina não conjugada, é aquela livre, leve e solta que não casou, pensa assim. Ela é indireta porque ela é medida indiretamente, né? Então a gente dosa no sangue a bilirrubina total e a conjugada, e aí a subtração, que é o que está aqui, ó. A gente vai ter o valor da não conjugada através dessa formulazinha. Então ela não é medida, ela é estimada. E a conjugada, sim, é direta, é medida diretamente no plasma. A não conjugada é pouco hidrossolúvel, como eu falei para vocês. Ela tem uma grande afinidade por albumina, tá? Então ela se liga, a albumina vai ser o grande transportador dessa bilirrubina, ela se liga fortemente com a albumina e circula ligada a ela. E a conjugada, ela é hidrossolúvel, justamente para incorporar o suco biliar, aquilo que eu falei para vocês, já que ela casa com ácido glicurônico, ela é conjugada com ele, justamente para ganhar uma carga elétrica, para se tornar polar. A gente vai ter a conjugada formada no fígado, né? E a não conjugada é formada lá pelo epitélio, pelo tecido lá do sistema de produção do baço, né? Como a gente já viu, como eu comentei com vocês, a gente vai ter essa produção acontecendo lá nos macrófagos no baço. E as duas, quando aumentam, elas produzem icterícia, tá? As duas vão produzir essa situação que é esse aspecto amarelo de pele, de olhos que a pessoa vai apresentar. Então a icterícia está associada com aumento de bilirrubina. Ok, gente? Então a gente fica por aqui. E aí, né, um vídeo imenso. Desculpa. E aí no próximo vídeo a gente fala de outras coisas. Até mais.